Sábado, 1º de junho de 2024, Rádio Terra FM Brasil, Ceará. Programa do dia, direção e apresentação Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos, primeiro a vida e segundo a liberdade. Com a lei, pela lei e dentro da lei. Fora da lei não há salvação. Segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é do poder judiciário. Meus amigos ouvintes da Rádio Terra FM Brasil, Ceará, Jornal da Gazeta, jornalista Josias de Souza afirmou: o PT já se enquadra como organização criminosa. Não precisa dizer mais nada. Ouvintes, os crimes políticos e corrupção iniciaram-se no primeiro mandato do hoje presidente Lula da Silva. Como afirmou a maioria dos artigos jurídicos analisados, a investigação motivou o Ministério Público entrar com vários processos. Um dos principais foi a investigação da empreiteira Odebrecht e o Banco BNDES e os chefes de Estado, com o então proprietário Marcelo Odebrecht, acusado de ter um pacto com o ex-presidente e hoje presidente Lula da Silva, e juntos terem feito vários esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil. O Ministério Público, junto com a Receita Federal, acreditava haver indícios de crime nas atividades de Lula da Silva a serviço da Odebrecht, uma construtora com receita anual de cerca de 100 bilhões de reais. Meus amigos, é a Rádio Terra FM, programa do dia, aqui para todos os ouvintes do Ceará, do Brasil e do mundo. Rombo fiscal bate recorde e atinge 1,43 trilhões de reais em abril de 2024. Queremos uma população segura e não um policial vigiado, diz Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sobre câmaras corporais. Fome atinge quase 500 mil de pessoas no Rio de Janeiro, diz pesquisa, certo? No Rio de Janeiro, a pesquisa que foi feita. É só você procurar nas grandes empresas jornalísticas do Brasil. A Assembleia do Estado do Ceará aprova lei que viabiliza, certo? Empréstimo de 563 milhões de reais para o governador Eumano de Freitas do estado do Ceará. Meus amigos, o problema é o seguinte, é como eu disse, o Brasil está literalmente quebrado, porque Lula da Silva, ele não tem amor ao Brasil, à população brasileira, às empresas, às religiosidades, porque Lula é o maior mentiroso que existe no Brasil. É só você verificar. E a revista Isto É já publicou no passado que Lula da Silva e o PT é uma organização criminosa. Ciro Ferreira Gomes também afirma que o PT é uma organização criminosa. Meus amigos, é só você verificar o que o PT fez em 14 anos, 8 anos de Lula e 6 de Dilma Rousseff. Foi o Petrolão, Mensalão,
compra de deputados federais, senadores e a classe política brasileira. Foi o maior desvio que já aconteceu na história do Brasil, desde o descobrimento do Brasil. E a Operação Lava Jato, ela mostrou certo o que foi feito nos 14 anos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Mas a população brasileira tem que, quando chegar agora nas eleições de outubro do corrente ano, nós vamos ter que varrer todos os vereadores e prefeitos, nada de reeleição, porque a população brasileira tem um grande trunfo, que é o título de eleitor. Nós temos que varrer da vida pública brasileira esses políticos, vereadores e prefeitos que há não sei quantos anos vêm usando a corrupção e desvio de dinheiro público para aumentar o seu patrimônio e do seu partido político. E quando chegar em 2026, que vai ter eleição para presidente da República, governadores, deputados federais e senadores, vamos fazer uma varredura a nível nacional. Vamos eleger pessoas que têm compromisso com o Brasil, com os estados e com os municípios, porque nós não aguentamos mais esse sistema que é aplicado pelo sistema atual. Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes manda na justiça brasileira e Lula da Silva manda no dinheiro que circula no Brasil. Meus amigos, ouvintes da Rádio Terra, vamos mudar, vamos usar as redes sociais, certo? Para cobrar da classe política brasileira as mudanças. E o Brasil não pode passar a ser um país comunista, porque Lula quer implantar o comunismo no Brasil. Ele quer fazer igual a Venezuela, a Cuba e a China comunista. E nós temos que combater. O Brasil tem que continuar com a democracia, com o sistema de presidencialismo, mas tem que acabar com a reeleição para vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, porque nós temos mais ou menos 220 milhões de brasileiros, pessoas que têm projeto e com certeza poderão fazer algo pelo seu município, pelo seu estado, pelo Brasil. O Brasil não aguenta mais esse sistema que foi implantado pelo Lula da Silva. É só você verificar o histórico do Lula, porque Lula, ele gosta de mentir, é um ditador, está perseguindo a classe política, principalmente Jair Messias Bolsonaro e sua família, e quem não concordar com a sua maneira de pensar é perseguido. Por isso que eu digo, não podemos deixar o Brasil passar a ser um sistema de comunismo. Eles estão querendo implantar o comunismo, querem legalizar o aborto, querem legalizar a venda e o consumo de droga no Brasil. Aí vai ser o fim do nosso país. Então, meus amigos, mais um programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil, para todo o Brasil e para o mundo. E não esqueça, a programação da Rádio Terra FM agora é programa do dia, que tem a apresentação de Dorival Lima, este amigo de vocês, e Rogério Miranda em ação, apresentação de Rogério Miranda diretamente do estado de Roraima. Ele que é um bajarense e que tem uma noção e que sabe tudo sobre o Brasil. Ele é um administrador de empresa, mas ele conhece o Brasil de ponta a ponta. Ele lá e eu aqui, nós estamos trabalhando para esclarecer a população brasileira sobre o que acontece no Brasil, porque a imprensa marronzeira brasileira, ela é comprometida porque ela gosta de verbas publicitárias, e as redes sociais é o único canal que fala a verdade. Por isso que nós temos que combater, certo, a censura em todos os níveis, que o brasileiro, Deus deu livre-arbítrio, nós temos que pensar, de criticar e opinar, e as leis do nosso país, a nível municipal, estadual, federal, tem que ter a participação da população brasileira, porque nós somos o maior estoque do nosso país, porque nós é que elegemos os nossos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governador, deputados federais, senador e o presidente da República. Por isso que eu digo, e o Supremo Tribunal Federal tem que deixar de fazer politicagem, alterar as leis, fazer leis e querer dizer o que é que a população brasileira, o nosso parlamento tem que fazer, porque a atribuição
do Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal Brasileira, segundo consta na nossa Constituição, que foi aprovada em 1988 pelos constituintes da época. Então vamos resgatar, e os ministros que foram indicados pelos ex-presidente e presidente, eles não foram eleitos pela população brasileira. E o Supremo Tribunal Federal deixa muito a desejar, porque a credibilidade do Supremo Tribunal Federal é caindo diariamente, e cada ministro do Supremo Tribunal Federal tem a sua Constituição particular. Eles alteram as leis, mudam as leis, querem criar leis. Isso aí não é atribuição deles. Então, meus amigos, eu estou encerrando mais um programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil, Ceará. E não esqueça, a programação da Rádio Terra FM Brasil começa com o programa do dia, que é a apresentação deste amigo de vocês, Dorival Lima, e depois tem Rogério Miranda em Ação, que tem a apresentação do Rogério Miranda diretamente de Roraima. Ele lá e eu aqui. Então, meus amigos, não esqueça, você que é ouvinte da nossa Rádio Terra FM Brasil, lá tem o sinozinho, se inscreva para você receber simultaneamente a nossa programação. Então, meus amigos, tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, e um bom dia, uma boa tarde e boa noite, e nós vamos encerrar mais um programa aqui na Rádio Terra FM Brasil. Portanto, eu peço a compreensão de todos, nós estamos tentando melhorar a nossa programação. Então, fique com Deus, que Deus abençoe o nosso Brasil. Tchau, fui!